Você já percebeu como a lua cheia parece maior quando está no horizonte do que quando está lá no alto? Você não é o único. As pessoas se perguntam sobre esse estranho efeito desde os tempos antigos. E, surpreendentemente, ainda não temos uma grande explicação, mas não por falta de tentar. Algumas das maiores mentes da história, Aristóteles, Ptolomeu, Da Vinci, Descartes, todos lutaram com esse problema e falharam em dar uma resposta adequada. Uma das primeiras ideias sugeridas foi a de que a imagem da Lua no céu realmente é maior quando sobre o horizonte. Talvez a atmosfera da Terra haja como lentes gigantes, ampliando a Lua ao aparecer e ao se pôr. Mas essa explicação não é satisfatória. Na verdade, a refração da atmosfera faria com que a Lua parecesse ligeiramente menor. Além disso, se você medir o tamanho da imagem da Lua em diferentes posições, ele não muda nada. Mas então, por que ela parece maior quando está surgindo? Deve ser algum tipo de ilusão de ótica. A questão é, qual? Uma explicação é a da ilusão de Ebbinghaus, quando dois objetos idênticos parecem diferentes por causa do tamanho relativo dos objetos que os cercam. Aqui, os dois círculos do meio, na verdade, têm o mesmo tamanho. Talvez a Lua pareça maior quando sobre o horizonte, porque fica próxima a pequenas árvores, casas e torres ao longe. Quando a Lua está no alto, fica cercada pela vasta escuridão do céu e parece menor em comparação. Outra possibilidade é a famosa ilusão de Ponzo. Se você já tentou desenhar em perspectiva, sabe que quanto mais próximo do horizonte um objeto estiver, menor deve desenhá-lo. Nosso cérebro compensa essa diferença, percebendo objetos próximos do horizonte como maiores do que realmente parecem. As duas linhas amarelas neste desenho têm o mesmo tamanho, mas a de cima parece maior porque a interpretamos como mais distante, bem longe no horizonte. Então, entre Ponzo e Ebbinghaus, parece que resolvemos o mistério da ilusão da Lua. Mas, infelizmente, existem alguns detalhes que complicam as coisas. Por um lado, se fosse apenas o efeito Ebbinghaus, então esperaríamos que a ilusão da Lua desaparecesse para pilotos voando bem acima das nuvens, já que não haveria outro objeto menor próximo ao horizonte. Na verdade, os pilotos e navegantes em mar aberto ainda afirmam ver a ilusão da Lua. Por outro lado, se for apenas o nosso cérebro corrigindo o tamanho dos objetos próximos ao horizonte, então esperaríamos que a ilusão da Lua fosse visível em um planetário, onde todo o céu, inclusive o horizonte, é exposto em um domo no teto. Porém, estudos mostraram que esse não é o caso. Para piorar as coisas, parece que a ilusão da Lua desaparece por completo se você se curvar e olhar para a Lua por entre as suas pernas. Bom, isso já está ficando ridículo. Uma das explicações atuais mais promissoras é conhecida como micropsia de convergência. Nossos cérebros julgam a distância dos objetos e seu tamanho aparente pelo foco de nossos olhos. Quando se olha para o horizonte, os olhos focam na distância para que o cérebro saiba que está longe. A Lua parece ter certo tamanho. Seu cérebro entende que ela está distante e está. Você, naturalmente, conclui que a Lua deve ser maior, mas ao olhar para o alto à noite, não há nada em que seus olhos possam focar. Então eles se ajustam ao foco, que é um ponto a alguns metros. Seu cérebro acha que a Lua está bem mais próxima do que está. Então, você conclui que a Lua não é tão grande quanto você achava. Em vez de explicar por que a Lua parece tão grande, nesse caso, a micropsia de convergência explica por que ela parece pequena quando lá no alto. Não ficou satisfeito? Bem, francamente, muitos cientistas também não estão. Então o debate sobre a ilusão da Lua ainda está em voga e talvez continue assim enquanto a virmos no céu noturno. Não está pronto para voltar à Terra? Assista a esses vídeos ou se inscreva no nosso canal para continuar explorando a ciência, a filosofia e o mistério do universo.